Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, rapaziada, o tema do vídeo de hoje é o pré-jogo, né? A provável escalação do Santos contra o Botafogo. Então, nesse vídeo, teremos as prováveis escalações, desfalques das equipes e também os pendurados do Santos, tá bom? E por fim, antes de começar, lembrando que amanhã o jogo será transmitido às 4 horas da tarde pela Globo e também pelo Premier, jogo que vai acontecer no Engenhão. Bom, vou colocar aqui na tela, começando com os desfalques do Botafogo, mas antes disso, deixa eu agradecer o Otton, do canal Fogo Vídeos, que me ajudou com esse provável Botafogo e com a lista de desfalques. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês, né? Os desfalques do Botafogo são o goleiro Neto, o Caio Pantaleão, o zagueiro Bastos, o Danilo, o Álvaro Montoro, o Jordan Barreira, o Natan Fernandes, Arthur Cabral é dúvida. Outra coisa, o Alex Telles, que também está nessa lista, pode acabar aparecendo, voltando nesse jogo, e também o Danilo. E outro desfalque, além desses jogadores, é o Davi Ricardo, que está suspenso. Já o provável Botafogo pode ser da seguinte maneira. Bom, Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Marçal junto com o Barbosa na zaga. Isso mesmo, o Marçal, que é lateral de origem, está jogando improvisado na zaga. O Cuiabano ali pela lateral esquerda, Marlon Freitas voltando de suspensão, Newton, Santiago Rodrigues, Jefferson Savarino, Jefinho e Cris Ramos. Esse é o provável Botafogo para amanhã. Falando um pouquinho do Botafogo, de pontos fracos e fortes da equipe carioca, são o quê? Começando pelos pontos fortes, são dois laterais, tanto o Vitinho como o Cuiabano, que são muito bons com a bola no pé e ajuda muito na construção de jogadas, e é um dos pontos fortes do Botafogo, porque como são laterais habilidosos, laterais que apoiam bem, o Botafogo acaba tendo mais opções ofensivas e abrindo um pouco mais o espaço da defesa do adversário. Então, os laterais do Botafogo é um ponto fortíssimo da equipe carioca. Continuando, eles têm uma transição muito rápida. Então, é um time que toca a bola rápido, consegue fazer essa transição da defesa para o ataque de uma maneira muito veloz. Então, como o Botafogo é uma equipe leve, uma equipe boa de bola, sabe, que sabe tocar a bola, cara, a transição é um ponto fortíssimo também do Botafogo. Continuando aqui, outro ponto forte são os dois volantes que pisam na área, tanto o Marlon Freitas como o Newton, são dois volantes que aparecem dentro da área como homem surpresa. Apesar de terem algumas características mais defensivas do que ofensivas, né, são volantes que acabam ajudando no ataque e aparecendo como homem surpresa ali na entrada da área, e o Santos tem que se atentar a isso também. E o último ponto forte que eu queria pontuar é a questão do trio do meio para o ataque. Savarino, Jefinho, que vive uma boa fase, ele vive entre amor e ódio com a torcida do Botafogo, e o Santiago Rodrigues, que está vivendo uma boa fase. Então, se juntar todos esses fatores, os jogadores que mais me preocupam do Botafogo é esse trio. Santiago Rodrigues, Savarino e o Jefinho são os principais jogadores do Botafogo, principalmente com uma transição, principalmente numa bola parada, contando mais com a questão do Savarino. Agora, sobre o Cris Ramos, né, centroavante do Botafogo, é um jogador mais oportunista. Eu acho que o Arthur Cabral é um jogador mais qualificado, um cara mais técnico do que ele, só que o Cris Ramos é um jogador, aquele 9 raiz, que eu posso dizer. Aquele cara que dá apenas um toque, ou domina e chuta, no máximo. Então, acaba sendo um cara mais oportunista. Passando para os pontos fracos do Botafogo, é uma equipe que oscila dentro da própria partida. Uma das coisas que o Botafogo está reclamando é do técnico, né, que é o Ancelotinho, né, o filho do Ancelotti, da seleção brasileira.
o Botafogo tem uma oscilação dentro da própria partida. Tem momento que manda no jogo da forma que quer e tem momento que é dominado de qualquer forma. Então, essa oscilação irrita os botafoguenses. E outra coisa que irrita os botafoguenses é quando ele inventa algumas coisas no quesito tático, né? E quando ele faz essas invenções, através dessas invenções, o resultado se transforma negativo. Então, uma das coisas que o Santos pode se aproveitar é essa oscilação do Botafogo dentro da própria partida, dentro das invenções do Ancelotinho. Bom, continuando, o Botafogo ele tem uma dificuldade na recomposição quando ele joga na linha alta. Então, quando a linha defensiva jogar um pouco mais alto, ele tem essa dificuldade, porque quando ele toma a bola nas costas, a defesa do Botafogo não consegue recuperar rápido. Então, é um jogo ali para o Lautaro, talvez para o Guilherme. Na hora que fizer o facão, a recuperação dos jogadores do Botafogo é uma recuperação demorada, é uma recuperação lenta. Então, rapaziada, a gente pode se aproveitar bastante quando o Botafogo estiver jogando numa linha alta. Outro ponto fraco do Botafogo é a bola aérea defensiva. Eu percebi que nos últimos jogos, o time do Botafogo na bola aérea defensiva vem sofrendo muito, tá? Então tá aí os pontos fortes e fracos do Botafogo e a provável escalação. Bom, passando agora para o Santos, né? O Santos ele já foi apurado pelo Wagner Frederico, mas antes da provável escalação, vou colocar aqui os pendurados, né? Primeiro, quem pode tomar cartão e ficar fora do jogo? Barreal, Luizão, Mike, Igor Vinícius, Souza, Basso e Escobar. Se um desses jogadores tomar amarelo amanhã, está fora do jogo contra o Fortaleza, tá? Desfalques, pelo que eu consegui de informação, apenas 2. Isso é bom porque é apenas 2, mas é ruim porque é os 2 melhores jogadores do Santos, tá? Que é o Zé Rafael e o Neymar. Neymar evoluiu no tratamento, deve voltar a treinar essa semana. Contra o Fortaleza, a chance bem pequena dele participar. O pessoal está falando que a probabilidade maior dele voltar é contra o Flamengo. Mas lembrando, se ele continuar evoluindo, pode ser que ele volte antes, tá? Mas a probabilidade maior, tá? A previsão que o próprio Santos passa para a gente, né? É que será contra o Flamengo no Maracanã. Mas os principais desfalques do Santos, né? Na real, os 2 únicos, é o Zé Rafael e o Neymar, que são os melhores jogadores da equipe. Bom, por fim, o provável Santos apurado pelo Wagner Frederico. Bom, não tem muita novidade, né? É só alguém para substituir o Zé Rafael, suspenso. Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez, Escobar ou Souza, ainda existe a dúvida ali, só que uma tendência um pouquinho maior para o Escobar. No meio-campo, Schmidt, volta de suspensão, Victor Hugo, Barreal caindo agora pela esquerda e Benjamin Roleiser. E no ataque, Lautaro e Guilherme. É esse o provável Santos. Bom, o que eu posso falar desse provável Santos? Primeiro, eu iria de Souza. Eu sei que ainda existe a dúvida e a probabilidade maior é o Escobar, mas eu iria de Souza, tá? Por mais que os laterais do Botafogo avancem bastante e precisa de um lateral que marque um pouco melhor, eu acho que está no momento da gente utilizar o Souza. Está no momento da gente colocar o garoto como titular. Então, por mais que eu entenda esse ponto forte do Botafogo e o Escobar podendo ser o titular, eu vou bater na tecla aqui que eu prefiro o Souza. Beleza? Bom, na questão do meio-campo, eu montaria um meio-campo diferente, tá? Eu montaria o meio-campo com Schmidt, Victor Hugo, Bom Tempo e Roleiser. Pô, Zupo, e o Barreal? Você não gosta do Barreal? Você não acha que ele joga bem? Acho. Eu colocaria o Guilherme um pouco no banco. Eu colocaria o Barreal ao lado do Lautaro e colocaria o Bom Tempo no meio-campo. Seria a escalação que eu faria para o Santos, tá? Então eu mexeria bastante no time, né? Tiraria o Escobar, tiraria o Guilherme, avançaria o Barreal. É pelo menos o que eu faria,
Tá bom, rapaziada? Então, acho que o que eu posso falar da provável escalação do Santos é isso. É o que eu faria. Eu acho que o Vojvoda não pode morrer abraçado com esses veteranos que não estão jogando tão bem. Pode ser que amanhã o Santos ganhe com um gol, com o cruzamento do Escobar e uma cabeçada do Guilherme? Pode. É futebol, tudo é possível. Como diz o Rogério Volgan, né, que é narrador da ESPN, o futebol é a arte do impossível. Então pode ser que amanhã o Santos ganhe de 2-0 com um gol do Escobar e outro do Guilherme. Mas eu teria feito essas trocas. Barreal no lugar do Guilherme, no meio-campo, Bom Tempo, ali junto com o Schmidt e Vitor Hugo, e na esquerda o Souza como lateral. Beleza? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Agora, para falar sobre o jogo, de uma forma breve, Botafogo favorito, né? Botafogo, não preciso esconder isso de ninguém, que Botafogo é o favorito. Só que assim, o Botafogo sendo favorito ou não, o Santos é obrigado a ganhar. O Botafogo está na sua casa, o Botafogo tem um time melhor. E apesar das oscilações, o Botafogo está numa situação um pouco muito mais tranquila que a gente. Então, rapaziada, amanhã é um jogo extremamente difícil que o Botafogo é favorito, né? O Botafogo tem tudo para ganhar, mas como eu falei, o futebol é a arte do impossível. E o Santos já conseguiu alguns resultados que ninguém esperava. Tomara que amanhã consiga mais um, beleza? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.